E vamos continuar falando de política aqui. Muito bem, vamos lá. Presidente Lula afirma que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é tão importante quanto o agro. Numa entrevista à Rádio de Goiás. Nessa entrevista, o petista questionou há quantas décadas os sem terra não invadem uma terra produtiva. E disse que o agronegócio tem ódio das pessoas do MST, que, segundo ele, são tão úteis quanto o agronegócio. Ainda de acordo com o presidente, o agro rejeita o PT, não por uma questão de dinheiro financeira, mas por questões ideológicas. Lula também pontuou que defende o MST e que não faz distinção entre grandes exportadores e pequenos produtores. Vamos começar com o nosso querido Diego Pacheco. Diego Pacheco não existe. Esse você escolhe. Por que não? Podemos usar os dois? Misturar nós dois? Os dois, vocês falam ao mesmo tempo? É água e óleo. É mesmo? Não dá. Então, como não dá para misturar, deixa os dois aqui. Vamos começar com o Diego e o Pacheco acompanhando. Meu querido Diego, Diego Tavares, essa posição do presidente Lula equiparando o principal fator de exportação brasileira, que é o agronegócio, que mantém nossa economia, com o MST, que cansou de invadir propriedade produtiva esse ano, indica talvez uma visão muito parcial ou será que está sendo uma visão muito benéfica com relação ao agronegócio? Capês, Lula está fazendo... O Pacheco pode ficar aqui também, já vai entrar. Manda a bala. O presidente Lula está fazendo política. O Movimento Sem Terra andou se estranhando com o governo nos últimos meses. Enfim, tiveram algumas demandas não atendidas. O governo foi alvo de críticas por lideranças do movimento e, a partir de então, o presidente Lula começou a fazer alguns acenos. Esse é mais um desses acenos. É óbvio que não dá para comparar a grande joia da nossa economia, que é o agronegócio, com um movimento tão danoso para essa joia como o MST. Tem quem sustente que o MST tem a sua importância, é um movimento social na busca pela reforma agrária, mas a história recente mostra que o MST se converteu num braço político da esquerda brasileira. O MST não está buscando reforma agrária, não está lutando para que as famílias tenham, de fato, acesso a uma propriedade para fazer o cultivo ali, para praticar, enfim, qualquer atividade agrícola. O MST serve tão somente para manter pessoas em situação de penúria e que a cada 2 anos essas pessoas descarreguem os seus votos em políticos da esquerda brasileira. Você acabou de dizer que o MST andou criticando o governo do Lula, que é um governo de esquerda. Andou criticando o governo Lula, porque o MST tem... Existe essa simbiose que você procura. Existe uma ligação umbilical, Pacheco. Não, é o contrário. Vamos lembrar, o presidente Lula fez uma das suas primeiras viagens à China no começo do seu mandato. Quem que ele levou junto? Ele levou uma das lideranças do MST. Levou o Stedley junto com ele. Porque é um homem importante, sim. Não é um homem importante. O MST é importante nesse país. O MST invadiu as terras da Embrapa, Pacheco. A Embrapa é o que nós temos de mais... Uma das coisas mais importantes que nós temos em relação ao modelo estatal aqui no Brasil, ligado ao agronegócio. O MST... Quando nós procuramos MST no Google, tudo que nós conseguimos ver nas notícias são invasões de propriedades produtivas, é destruição. Não é verdade. É morte de gado. No Rio Grande do Sul é pior ainda, hein? No Rio Grande do Sul, pior ainda, está fragilizado em razão da tragédia que aconteceu lá. Tudo que se liga ao MST quando nós buscamos notícias é a prática do crime. O MST é importante. O MST é importante nesse país. Diga qual é porque a gente fala hoje em reforma agrária. Todos nós. Se fala em reforma agrária desde 1988. Não, ninguém falava em reforma agrária e passou-se a falar em reforma agrária porque o movimento dos trabalhadores sem terra colocou essa pauta. Né? E é uma pauta importante, porque o Brasil tem uma distribuição. É uma pauta importante. O Brasil, a terra é muito mal distribuída. Existem grandes latifúndios, quando na verdade o ideal é que você tenha pequenas e médias propriedades rurais. E essa é a pauta do MST. E a gente tem acordos sobre... Deixa eu fazer uma pergunta? Dá, por conta do MST, fazer essa discussão, trazer essa discussão para a mesa. Se não existisse... Uma pergunta nós não estaríamos falando aqui Deixa eu te fazer hoje em reforma agrária. Agora ouve um pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Se a finalidade do MST é, de fato, a reforma agrária, por que o MST, nas últimas eleições, não prestou seu apoio ao ex-presidente Bolsonaro e prestou seu apoio ao atual presidente Lula, sendo que o ex-presidente Bolsonaro, em 4 anos, promoveu mais outorgas de títulos agrários do que todos os governos petistas somados?
Olha, Diego Tavares, é assim, essa tua pergunta ela chega a ser risível. Porque o MS... Não é a pauta. A pauta do Jair Bolsonaro não é a pauta de assentamento, nem é a pauta de reforma agrária. Eu te dei um dado objetivo, 400 mil títulos agrícolas... Deixa ele responder. Não, eu dei um dado objetivo. O Pacheco está aqui divagando a respeito da resposta. São 400 mil títulos outorgados no governo Bolsonaro contra 200 e pouco mais de 280 mil títulos durante os governos petistas. Primeiro lugar... O Pacheco vai responder se você deixar ele responder. Você não deixa ele responder. Isso aí me lembra, Pacheco, quando eu estava começando no júri, com 23 anos, e um advogado experiente me deu uma parte que eu não sabia responder. Então eu parei, olhei para ele. É risível esse sua parte, porque você vai ganhando um tempo para pensar. Você já te deu o tempo, agora você responde. Não, eu vou dizer para você, Diego Tavares, que é o seguinte. A questão da reforma agrária, ela vai avançando. Você não faz reforma agrária, você não atinge o objetivo final da reforma agrária em 4 anos, em 8 anos, em 12 anos. É uma pauta que vai avançando. E essa pauta foi avançando ao longo dos anos graças ao movimento dos trabalhadores sem terra, que vem colocando isso em discussão desde os anos 80. O Brasil vive, ainda hoje, como se fosse uma capitania hereditária. Poucas pessoas controlam muita terra. Igual o Marçal. Igual o Marçal no debate. Agora, Diego, vamos também deixar as nossas debatedoras entrarem no debate. Eu quero ouvir a nossa cientista política, porque o Pacheco me deixou intrigado. Se o presidente gosta tanto do MST, por que o MST ainda continua brigando e protestando depois de 18 anos de governo do PT, dizendo que precisa fazer reforma agrária? Porque se o MST não protestar, não colocar suas pautas na mesa, o assunto morre. O MST não pode se acomodar porque existe um governo que pretensamente tem uma simpatia em relação a ele. O governo Lula também não é um inimigo do agronegócio. É o agronegócio que, como disse o presidente, ideologicamente não aceita o governo do petista. Tanto é assim que o agronegócio tem recebido dos governos do PT subsídios muito fortes, muito fortes. O governo Lula nunca retalhou o agronegócio. Todos os governos dão subsídios para o agronegócio. Mas o que eu estou te falando, Diego Tavares, é que o governo Lula nunca retalhou o agronegócio. O agronegócio não tem porquê. Quando você fomenta um inimigo do agronegócio, você está retalhando. Mas o MST não é necessariamente o inimigo do agronegócio. É óbvio que é um inimigo do agronegócio. Promove destruição, promove caos no campo. Isso aí são acidentes de percurso. Não é assim acidentes de percurso. Não é assim que o MST trabalha. Não é assim que o MST trabalha. Quando esses dois estão no programa, é uma dor de cabeça. Como eles brigam, se amam, mas não param de brigar. Deise Ciocari, se o presidente, o PT deu subsídios, e também parece que nessa entrevista palavras doces e agradáveis ao agro, não? Queria te ouvir. Então, eu vou fazer meu comentário aqui, depois eu quero fazer uma pergunta para o Pacheco. Mas... então, vamos lá. Falar que pergunta cada petardo. Vai. Falar que só pancada que eu tomo nesse programa, viu? Não vai, nós vamos te endireitar. Mas falar que o agro não gosta da esquerda, assim, desculpa, mas o presidente Lula, durante a campanha eleitoral de 2022, ele foi num jornal de grande audiência e falou que o agro era direitista e fascista, né? Então a gente já tem um pouquinho aí do que acontece. Parte do agro, né, Deise? Porque tinha também. O agro colocou trator, tentou impedir eleitor de votar aonde o Lula tinha. Que isso, Pacheco? O agro tentou sabotar a campanha do Lula. Parte do agro. Pelo amor de Deus, Pacheco. Parte do agro. A parte do agro mais radical, Deise. Agora, desculpe te interromper. Falar que o agro tentou impedir eleitor de votar. Senhores, aqui não é Venezuela, não, Pacheco. O agro é tradicional, parte do agro, ressalta. Isso é democracia. O agro é tradicional em não promover a democracia. O assalariado, o camarada que trabalha na agricultura, em geral, vota com o dono da fazenda. Pacheco, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, eu vou pular minha análise. Você já está muito extenso isso aqui. Vai, vamos... Mas, Pacheco, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, a gente sabe que o MST ele fez uma série de invasões. Aí eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Por exemplo, no ano passado, enquanto estavam acontecendo aquelas invasões na Bahia, um ex-vereador de Cruz das Almas, ele foi indicado para ser o líder do INCRA, o presidente do INCRA naquele momento, né? E ele é ligado ao MST.
A gente sabe que o presidente Lula ele tem feito acenos ao MST, então uma hora ele afaga, outra hora ele bate, né? Ele levou o Stedley para a China, como o Diego muito bem mencionou aqui, mas me parece, e aí por isso que eu queria te fazer uma pergunta, me parece que o presidente Lula ele não sabe mais o que fazer com o MST, que no início da carreira política dele foi importante para ele, mas parece que agora tem se tornado um peso. Aí a pergunta que eu te faço, e não é bater de forma alguma, mas a pergunta que eu te faço é, você acha realmente que o MST hoje luta pela reforma agrária ou eles lutam por cargos? Eu acho que o MST luta pela reforma agrária. Obviamente que para você conseguir avançar na pauta da reforma agrária, você precisa influenciar o governo. E você influencia o governo, na medida do possível, ocupando cargos. Eu acho que é simplesmente isso. Muito bem.